Paz, gente, tudo bem com vocês? Bom, diante de tudo que está acontecendo, eu entendo que cada um de nós tem um dom, tem um talento e o Senhor assim os distribui para que cada um contribua segundo aquilo que recebeu, né? E eu quero deixar aqui um pouco daquilo que o Senhor tem me dado como contribuição nesse momento tão difícil que a gente está passando. O boné não é à toa, foi um presente dos meus amigos de Rio Preto e essa é a palavra de ordem. Ore. E dentro disso, a gente está passando por uma situação de muito estresse, né? O que a gente viu nos últimos dias, essa batalha entre, né, líder de louvor e pastor, que vocês já sabem quem é, ela é um desserviço à comunidade, à nação, à igreja brasileira, enfim, a tudo. Porque não importa quem tem razão, quem é o melhor, quem está certo, quem está... Não, só tem uma palavra de ordem agora, depois de oração, depois de orar. Ficar em casa. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que, desde quem me acompanha nas mídias sociais sabe que já há mais de 10 dias que a gente está batendo na mesma tecla. O negócio é sério, é muito sério. E logo que eu comecei, alguns amigos perguntaram: Roger, é sério que tem pastores te mandando mensagem? Sim, irmãos, é sério. Pastores me mandando mensagem por inbox. Maioria muito educado, de verdade, muito educado, com muita educação, dizendo: olha, não sei que especialistas são esses aí que você está ouvindo, mas aqui a gente tem pessoas dizendo que não é tudo isso, que não é para alarmar. Mas eu acho que a gente já passou dessa fase, né, de não alarmar. Porque há um tabu, e esse momento está sendo excelente para a gente quebrar esses tabus, de que o medo, o crente não pode ter medo e tal. Irmãos, o medo é um dispositivo colocado por Deus em nós para nos guardar de situações como essas. Quem não teme nada, quem vai para cima e não sei o que lá, é que tem que tomar cuidado. E eu entendo, e a gente precisa entender o posicionamento desses pastores por alguns motivos. Primeiro porque os verdadeiros pastores, obviamente, amam a igreja. A gente entende isso. A gente também tem que ser sensível à situação da oferta. Eu sei que é um ponto delicado, mas, irmãos, os aluguéis das igrejas vão continuar vindo. Então, se coloque no lugar do pastor. Mas não é certo... Não. A gente está lidando com vidas. Eu sei da gravidade da situação, eu estou postando isso toda hora. Mas apenas se coloque no lugar desses pastores antes de tacar as pedras, né? E tem um outro ponto que a gente tem que considerar. A maioria desses pastores são idosos, muitos deles, né? E se você tem pai e mãe na faixa etária dos meus, ou avô ou avó, você sabe o quão difícil está sendo convencê-los de que isso é verdade, do que está acontecendo. Cara, eu saí ontem na rua, a minha vontade era abrir os vidros e falar: senhorzinho, senhorzinha, vai para casa, vovô, vai para casa. Parece que quanto mais a gente fala, parece que houve né? Tem um humorista aí que falou que parece que tá tendo um bingo mundial, que eles decidiram todos sair para a rua. Então a gente tem que entender que com eles é mais complicado. Eu tive que brigar com os meus pais logo que começou. Antes de se falar, de chegar no ponto que estamos, eu já falei sério com eles e briguei com eles, e eles estão lá de quarentena. Então, nesse sentido, os pastores de mais idade, eles refletem essa teimosia. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que relevar, mas isso não nos omite da obrigação de fazer o que eu entendo que é coerente que eu estou fazendo. Trazer conteúdo, informação. É legal um meme para dar uma, né, quebrar um pouco também esse clima tenso, vez ou outra ali é legal, eu faço isso, mas é imprescindível que a gente traga informação, conteúdo e, na boa, no ponto que chegou, eu já estou
partindo para conteúdos muito mais alarmistas. Você quer dizer que eu sou alarmista? Tudo bem, pode falar, porque eu já entendi que a gente tem que usar esse artifício com o brasileiro. O brasileiro não está levando a sério. Hoje eu postei um vídeo de uma profissional da saúde que está na Itália, ela falando um monte de palavrão com a mãe dela, brava, irritada, porque a mãe, pelo que a gente entende, estava querendo ir à igreja. E ela disse: mãe, não vá a lugar nenhum. E começa a chorar, porque é desesperador. Todos os profissionais de saúde que estão me mandando mensagens, que estão conversando comigo, estão falando a mesma coisa. Roger, é desesperador. Então, o que eu quero contribuir diante de tudo isso? No sentido emocional. Eu não sou psicólogo, tenho um conhecimento muito básico disso tudo, mas eu tenho uma certa experiência nesse sentido e eu cheguei a uma seguinte conclusão. Eu ainda estou montando as minhas ideias com relação a isso, mas eu cheguei em um ponto de consenso dentro das minhas ideias. Que existem 3 frentes que precisam estar em ordem com relação à nossa saúde emocional. Primeiro é a clínica, né? Psicólogos, psiquiatras, seja o que for que você precise nesse sentido, é o primordial, é a clínica. Segundo ponto é a família, os pais, o apoio da família, a compreensão da família. E o terceiro ponto é o acompanhamento pastoral. Eu acho que esses 3 pontos, essas 3 frentes, elas estando alinhadas e presentes na vida do cristão, os benefícios são assim incríveis. E por que eu estou falando nisso? Porque agora, num ambiente de confinamento, é imprescindível que a nossa saúde emocional esteja em dia. E nós estamos vendo, diante de tudo que está acontecendo, que muitos crentes estão misturando as coisas. Eles têm uma fé irresponsável. Sabe, esses textos que nós estamos trazendo à tona, que lembram o Pessah, né, da Páscoa, o Passover, passar por cima, que remete ao anjo lá, em que na Páscoa israelita, eles se esconderam nas suas casas, né? Eles se abrigaram nas suas casas porque o anjo da morte ia passar e coisa do tipo. Não tem uma relação direta com o que está acontecendo no sentido da punição divina, ou seja, o que está acontecendo é castigo de Deus. O Senhor resolveu castigar a humanidade. Não, a meu ver, o castigo está reservado para o último dia. Então os ímpios, aqueles que não querem confessar Jesus como Senhor, e aí nem vou entrar na questão calvinista e arminiana, ok? Mas o castigo está reservado para o dia final. Não, o que está acontecendo, não sei o porquê que está acontecendo, mas existem milhares de teorias conspiratórias. Irmão, não cai nisso não. Independente da origem, a questão é uma só. Nós precisamos estar unidos em oração, afastados presencialmente, mas buscando ao Senhor. E aí, no sentido da saúde emocional, a minha preocupação, e eu estou entrando em contato com os meus amigos psicólogos para poder contribuir de forma mais eficiente em relação a isso, é no seguinte sentido: o confinamento vai trazer à tona problemas emocionais dos crentes. Então, eu já estou recebendo amigos que estão comentando de síndrome do pânico, depressão está vindo à tona, uma angústia que não tem explicação, tudo isso fruto do confinamento, né? E aí, nesse sentido, eu queria deixar uma palavra para você, família. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ok? E aí, apresentando o seu pedido a Deus, as suas orações, aquilo que você almeja, a resposta de Deus não é aquilo que você está pedindo. Não é necessariamente aquilo que você está pedindo. Porque a continuação do texto diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, apresentem os seus pedidos, tudo o que você quiser apresentar ao Senhor em oração, apresente nesse momento. E aí, a resposta de Deus não é exatamente aquilo que você está pedindo, mas é algo muito melhor, muito mais coerente e muito mais eficaz. É a paz que excede todo entendimento. Então, nesse momento, famílias que estão confinadas e agora começam a surgir, né, os problemas e as discussões e aquelas coisas todas, em nome de Jesus, que se levante dentre vocês a liderança. E veja, eu respeito o patriarcado bíblico, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu respeito o patriarcado bíblico. Mas nesse momento, que se levante nas famílias lideranças de Deus. Se é o pai, glória a Deus, pai, se levanta, pega a palavra, lê, ora, coloca a família. Se é a mãe, mamãe, reúne os filhinhos, chama o papai, pega a sua Bíblia, prega a palavra, bota o povo para orar. Menina, se é você, adolescente, que tem o chamado da palavra, que tem um chamado de liderança, pede a bênção do papai, pede a bênção da mamãe e lidera essa família. Muitas Déboras, muitas Ruths, muitas meninas de Deus se levantem e coloquem a família em oração. Meninos, jovens, adolescentes, Deus te chamou para a palavra? Deus te chamou para a liderança? Esse é o momento. Pede a bênção do papai, pede a bênção da mamãe, lidera o seu culto. E neste momento, vamos pedir ao Senhor pela nossa nação, pelo mundo, pelos profissionais que estão dando a vida, literalmente. Irmãos, eu não quero ser alarmista, mas não tem mais jeito. Nós estamos numa guerra. Se você não entender que nós estamos numa guerra, você não vai tomar os cuidados devidos. Você já sabe quais cuidados. A mídia já colocou isso para o mundo inteiro. Você já sabe o que você tem que fazer. Fica em casa, álcool gel, se separa, não, tudo isso aí segue. Faça a sua parte. Mas ore, interceda. E líderes dessas células, desses grupos de conexão, clamem por saúde emocional. Meu pai é um homem muito simples, mas ele lê muito. E eu herdei isso dele, graças a Deus. E eu tirei um tempo ontem para conversar com ele, no sentido de carinho mesmo, para ouvi-lo, porque eu sei que eles estão, toda hora estão pedindo para eu almoçar lá com eles e tal. E ele falou: filho, sabe o que vai acontecer com isso tudo aí, esse povo todo aí? Olha, vai chegar um momento que essas pessoas começar a pirar, porque nós que temos o Senhor Jesus, nós temos paz no nosso coração, mas esse povo, filho, vai pirar, porque vai entrar um desespero. Então, essas palavras do meu pai, mesmo simples, são muito verdadeiras. No meio do caos, no meio do desespero do mundo inteiro que está acontecendo, se você tem a bênção de ter uma saúde emocional equilibrada, seja representante, embaixador do reino na tua casa e interceda por saúde emocional. Interceda pela saúde emocional dos profissionais. Eu tenho uma amiga psicóloga, me escreveu ontem, falou: Roger, eu estou me colocando à disposição dos profissionais que estão nas frentes de batalha
e que precisam de auxílio emocional, psicológico. E eu vou disponibilizar um atendimento pelo Skype, ela me disse, e vou te passar o meu endereço, tá tudo certinho. E então você me procura, pode escrever aí, inbox. Se você é da área da saúde, você está precisando de um auxílio emocional, psicológico, escreve lá que eu vou te colocar em contato com a minha amiga. E esse é o momento da gente se unir nesse sentido. Deus vai nos ajudar, nós vamos sair disso, nós vamos passar por isso, mas entenda que nós estamos numa batalha real, física e espiritual. Que o Senhor dê esclarecimento, consciência aos nossos líderes, tanto evangélicos, quanto católicos, quanto de todas as religiões, para que a quarentena seja respeitada e que nós possamos nos erguer como igreja mística, aquela que transcende, aquela que não está dentro de quatro paredes. Não é a igreja local agora. Agora é a igreja mística. Não tem nada a ver com esoterismo. Tem a ver com a igreja invisível. E que Deus nos abençoe naquilo que eu puder contribuir, que o Senhor nos use e que mantenhamos a esperança. Ore pelos profissionais da saúde e que o Senhor nos dê graça para passar por esse momento tão difícil. Deus abençoe a igreja. Deus te abençoe.